Pessoas queridas do Mato Grosso, fui convidado para estar presente no encontro da UNCM estadual, mas, infelizmente, eu tenho algumas dificuldades para pegar avião e me fazer presente fisicamente aí. Então, solicitei, se possível, uma gravação, no que fui atendido. Então, estou aqui gravando minha fala para o evento. Agradeço muito a compreensão e espero poder contribuir para o encontro da UNCM, porque eu me sinto sempre um participante efetivo dos encontros da UNCM. A UNCM estadual me pede para falar sobre organização, implementação, atribuições, estruturação, fortalecimento e funcionamento dos conselhos municipais de educação. Essa é a temática que me foi proposta. Eu vou começar pelo fortalecimento, dizendo que um CME forte depende da organização legal do Conselho de Educação. Uma organização que situe o Conselho como órgão de Estado, ou seja, uma instituição que atua em nome do Estado, não em nome do governo. Ou seja, fala pela sociedade ao governo e ouve o governo para dar o retorno da sociedade. Então, uma lei de criação do Conselho é fundamental para tornar o Conselho forte como instituição de Estado. Uma lei que contemple competências próprias do Conselho, que contemple mandatos dos conselheiros com prazo determinado, mandatos não demissíveis, porque conselheiro não é cargo de confiança, não é cargo comissionado, é uma delegação da sociedade para falar em nome da sociedade, um órgão instituído chamado Conselho, ao governo. Um mandato que contemple a pluralidade social, ou seja, os diferentes olhares da sociedade. Eu costumo sempre dizer aquela frase do livro sobre o monge executivo: quando 10 pensam igual, 9 são dispensáveis. Ou seja, o olhar do Conselho precisa contemplar os diferentes olhares da sociedade em nome da educação, não em nome das diferentes categorias, porque o papel do conselheiro, que representa a categoria no Conselho, não é o de defender a categoria, mas de levar ao Conselho o olhar da categoria para, na soma, na discussão, no contraditório dos diferentes olhares, encontrar aquilo que o Gadot chama de consensos mínimos, de todos olhando na mesma direção. Então, um conselho forte precisa ter uma lei que defina claramente as competências, que defina claramente os mandatos, que tenham a representação da pluralidade social e que seja um conselho chamado colegiado. O que é que significa colegiado? É a voz inter pares. Não há um conselheiro mais importante do que o outro, todos são igualmente importantes. O professor, o pai, o representante dos estudantes, enfim, todos têm a mesma voz, são igualmente importantes. Um conselho que tenha
autonomia no exercício das suas funções, claro, autonomia nos limites da lei. Então, vocês sempre falam do fortalecimento dos conselhos. O fortalecimento depende da organização legal, do regimento que define competências, procedimentos e tudo mais. Só quero chamar a atenção para um dado importante na relação entre conselho e executivo, e sempre tenho insistido nisso. O conselho não deve ser oposição e nem, muito menos, submissão. O conselho precisa ter posição, uma posição de pensadores da educação, de profissionais da educação, de pais, enfim, aqueles a quem a educação diz parte. Então, esse será um conselho forte. E quais são as atribuições deste conselho forte? Em primeiro lugar, é a atribuição clássica do conselho, que é a normativa. Qual é o significado da atribuição normativa? O conselho não é legislativo, não faz leis, ele normatiza, disciplina, regulamenta a aplicação da lei. Então, ele baixa normas na interpretação da lei para a sua realidade concreta própria. Esse é o principal papel do Conselho, ser o normativo do sistema. Mas ele é também consultivo, ou seja, é o papel de ouvir a sociedade, ouvir o governo e, ao mesmo tempo, ser ouvido pela sociedade e pelo governo. Ou seja, um papel de mediação. Ele é ponte, é mediador do governo e da sociedade. E esse que é o papel fundamental dele no campo consultivo, ser o mediador, estabelecer o diálogo, a consulta, a ouvidoria, ouvir e ser ouvido. Bom, para um conselho ser forte e cumprir suas atribuições normativas e consultivas, e eu vou enfatizar uma questão: sábio o governo que consulta um conselho, porque quem ouve a voz companheira de educadores, pais, tem todas as chances de errar menos. O governo, que acha que sabe tudo e que pode decidir sozinho, comete um profundo equívoco, porque a educação vai ter o tamanho da sua pobreza mental, intelectual e tudo mais. Mas se ele souber ouvir, a educação vai ter o tamanho da grandeza dos educadores reunidos, pais, familiares, educadores, estudantes, pensando junto à educação. Então, o papel consultivo não é perda de poder, é ganho de poder. O poder não está no mando, mas está na sabedoria de ouvir e sintonizar as aspirações da comunidade dos educadores. Para que o conselho possa exercer tudo isso, eu gosto de chamar a atenção para uma agenda possível dos conselhos de educação. E que agenda possível seria essa? Em primeiro lugar, uma agenda de protagonismo para além do protocolo. Os conselhos tendem a responder a demandas do protocolo.
e isso é uma função burocrática, limitadora. O Conselho precisa assumir a vanguarda, o protagonismo para além do protocolo e ter uma agenda que eu definiria em algumas questões básicas. A primeira delas, uma agenda de guardião do direito à educação. Direito à educação de quem e de que educação? Essas que são as questões essenciais. Então, precisamos ter uma agenda de protagonismo, de direito a uma educação de concepção emancipadora, formadora de sujeitos, de uma educação democrática, e que só pode acontecer democraticamente com uma gestão democrática. E eu vou acrescentar uma questão que é pouco abordada pelos conselhos de educação, que é o papel do Conselho Municipal de Educação na EJA, ou na educação de jovens e adultos. Vamos ao que diz a lei. Em primeiro lugar, a nossa Constituição, no artigo 205, diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E no inciso 11 do artigo 205, explicita esse direito de todos, acrescentando, por uma emenda constitucional número 108 de 2020, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, não é só para crianças e adolescentes, ao longo da vida, até para nós, octogenários como eu. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 2º, repete basicamente o que diz a Constituição, só acrescentando a educação inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana. E aí repete, pleno desenvolvimento. Vejam bem, a nossa legislação é riquíssima, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade. Como cumprir isso? Vamos fazer um breve passeio na história. Em primeiro lugar, as origens gregas da educação. Nós tínhamos na educação dois termos muito ricos na Grécia. Pedagogia, que era o pedos de criança e goguem de conduzir. Era a condução da criança em seu processo de formação na dimensão integral, física, emocional, intelectiva, relacional, enfim, no seu conceito de educação integral. E, de origem também grega, o termo paideia, que já tinha uma outra dimensão mais cultural, mais histórica, que queria dizer a formação social, política e cultural, ou seja, a formação do cidadão, numa dimensão antropológica racional, numa dimensão de entendimento da sociedade e do universo. E para realizar essas duas tarefas, a pedagogia mais voltada para crianças e a paideia mais para adultos, formação do cidadão, porque a Grécia concebia a cidadania para emancipados, enfim, não escravos, nem mulheres, nem dependentes financeiramente, enfim, só emancipados eram considerados cidadãos,
mudou radicalmente para nós isso hoje, mas dois métodos eram adotados. Sócrates adotava o método da maiêutica, de fazer a criança, o adulto, parir as ideias, maias é parto. Ou seja, ele não respondia a perguntas, ele perguntava sobre as perguntas. E haja criança que gosta de perguntar, pergunta tudo. Em vez de respostas evasivas, faça a criança pensar respondendo a pergunta com outra pergunta. Tanto é que a filosofia é a ciência dos porquês. Esse era o método socrático da maioria. Aristóteles adotava o método peripatético. O que é que significava isso? Ele saía para o jardim da academia e ensinava caminhando. Peripatético, do grego, é caminhar, caminhar. Por que caminhando? Para mostrar a natureza, a árvore, o pássaro, a nuvem, e ensinava, tendo como referência a natureza, a realidade humana da natureza. Ou seja, assim a educação grega nascia na forte conexão da vida com a realidade. Condução da criança aos valores da vida, a pedagogia, dos jovens e adultos à formação do cidadão, a ideia, por meio de processos de extração de saberes, pela maiêutica, pela pergunta, saberes da experiência, e da leitura de mundo, antecipando Paulo Freire, pela peripatética. Então, nosso primeiro passeio vai aí na Grécia Antiga. Caminhamos 1.500 anos, 2.000 anos, na verdade, porque os filósofos vieram 500 anos antes de Cristo, e nós chegamos à Idade Média em 1.500, 2.000 anos, em que a leitura de mundo é dada, a leitura da realidade é dada pelas escrituras, pela verdade revelada pelas escrituras. A Terra era plana, a Terra era o centro do universo e assim por diante. Mas aí, duas revoluções marcam a Idade Média. A primeira, a científica. Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, Galileu Galilei, aplicando cálculos matemáticos aos movimentos dos astros, explicam a mecânica celeste. A Terra não é mais centro, gira ao redor do Sol, ela se move. Giordano Bruno não renega e vai para a fogueira. Galileu Galilei, esperto, relega, resmungando sem aceitar para não ir para a fogueira. Enfim, nós tivemos toda uma revolução. E isso traz uma revolução do conhecimento. O conhecimento não é mais dado, mais pronto, é produzido, é elaborado por cada cultura, por cada tempo, por cada lugar. Mas logo em seguida, nos anos 1800, surge a outra revolução, a Revolução Industrial. E aí, a mudança na Inglaterra, a mudança da produção artesanal, manual, para a produção da máquina, cria a necessidade da uniformização. E aí surge o currículo, que já tinha sido antecipado por Comênios, negando o escolasticismo, mas o currículo passa a ser concebido como uma linha de aprendizagem para atender os movimentos da indústria. Embora todas as teorias atuais da pedagogia, da concepção de um currículo com toda outra concepção e dimensão, o DNA da Revolução Industrial sobrevive no currículo atual como uma linha de montagem, um corredor estreito por onde todos têm que passar,
aprendendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, da mesma forma, e sendo avaliados do mesmo jeito, como se rebanho fôssemos, e não somos. A neurociência mostra as diferentes inteligências, a psicologia mostra as diferentes aspirações, desejos e assim por diante. Bom, continuando a nossa caminhada no tempo, vamos à escola atual. Qual é a concepção de educação hoje que os conselhos precisam trabalhar? O que é que diz a escola para crianças e adolescentes, ou seja, a pedagogia? Formação do cidadão integral, não apenas o cognitivo, emocional, relacional, enfim, motor e assim por diante. Formação do cidadão por meio de conhecimento, conhecimento meio, não fim, para desenvolver habilidades e valores necessários à socialização. Ou seja, o currículo deve levar a criança a desenvolver a consciência de si e de seu lugar no mundo, fazendo a leitura de mundo. Paulo Freire insistia, a leitura de mundo vem antes da leitura da palavra. Essa é a escola para crianças e adolescentes. Eu vou avançar porque eu quero trabalhar um pouco com o conselho, a ideia da EJA, que os conselhos municipais de educação têm pouca preocupação com a EJA. E para jovens e adultos, o que é a escola hoje? É a mesma da pedagogia para crianças e adolescentes e jovens? Voltando à Grécia, diríamos que não. Ela não é mais uma pedagogia, é mais uma paideia, uma andragogia. Ou seja, formação do cidadão já emancipado, que já desenvolveu emocionalmente, relacionalmente, motor e assim por diante, que já desenvolveu uma série de habilidades próprias da escola básica para crianças e adolescentes, mas ele já superou esta fase e ele precisa desenvolver, por meio de conhecimentos, quais, nem todos, do currículo da criança e do adolescente, porque ele já superou muitos deles, ele precisa desenvolver senso crítico, senso reflexivo, precisa desenvolver a autonomia e compreender melhor a si mesmo e ao mundo. Portanto, o significado do conhecimento é preciso ter clareza qual é. É meio para a leitura de mundo, para a explicação, a compreensão da natureza, da sociedade, de nós mesmos, é meio que deve dar significado à vida, gerando aprendizagens para ser, para conviver, para aprender, continuar aprendendo e para ser, ou para fazer. Então, esse é o significado do conhecimento. E a minha pergunta vai para aí. Reproduzir o mesmo currículo de crianças e adolescentes, que tem um significado próprio, uma dimensão própria, e que, quando alcança seus objetivos, ele pode ser até esquecido, porque depois de desenvolver a criança e adolescente, esquecemos a maior parte das coisas que aprendemos na escola. Mas o que fica? Fica o desenvolvimento pessoal, intelectual, a capacidade de compreender o mundo e tudo mais. A teoria pode até ser esquecida, a lição pode até deixar de ser memorizada, mas o que resulta é uma maturidade para ser cidadão e participar do mundo e compreender. Então, é isso de que tratamos, de que educação tratamos. Para crianças e adolescentes,
E de que educação tratamos para jovens e adultos? É a mesma? Eu diria que não. São diferentes, porque são diferentes circunstâncias, diferentes experiências de vida, diferente desenvolvimento pessoal, social, emocional e assim por diante. Mas, hoje, lamentavelmente, observamos uma tendência a um retorno a uma educação anacrônica, conservadora, da mera instrução pública, do aprender por aprender. Na pandemia, o que mais ouvimos foi a expressão como repassar conteúdos. Ora, a finalidade da educação não é o mero repasse de conteúdos, e nem há repasse de conteúdos. A produção de conhecimento pela apropriação. O estudante, a criança, o adolescente é autor. Tem um vídeo de um autor, Ken Robinson, já faleceu, que ele dizia com muita ênfase que a escola infantil é criativa, mas que a escola, a partir daí, mata a criatividade da criança pela padronização, pela burocratização e por tudo que nós conhecemos. Enfim, e essa escola que nós sonhamos, emancipadora, que gestão precisa ter, que é outra pauta recorrente dos conselhos, gestão democrática. Eu vou sintetizar dizendo que a gestão democrática, para além da eleição de gestores, ela requer a coerência entre a concepção de sociedade, de educação e de processos de gestão. Se você concebe uma educação autoritária, repassadora de conteúdos, gestão democrática não serve. Mas se você concebe uma escola de formação de sujeitos emancipados, a gestão democrática é mais do que inerente, é necessária. Então, uma gestão democrática deve promover uma relação entre sujeitos e sujeitos que tenham um poder a serviço da cidadania. Gestão democrática não como processo de gestão apenas, mas como princípio pedagógico fundamental. Princípio pedagógico. Então, isso posto, eu quero, num tempinho que ainda tenho, enfatizar uma questão que os conselhos municipais de educação pouco atentam. Direito à educação de todos, e, portanto, de educação de jovens e adultos. O que dizem os dados hoje? Nós temos no Brasil 68 milhões de jovens e adultos maiores de 18 anos sem concluir a educação básica. 68 milhões, um terço da população brasileira. Nós temos, desculpa, mais de 9 milhões de pessoas maiores de 15 anos analfabetas. E a alfabetização é a praia dos municípios. Nós temos, entre 15 e 17 anos, 1,5 milhão de crianças fora da escola. Isso se deve, em boa parte, a uma estratégia não só equivocada, mas que eu considero criminosa, de políticas educacionais de alguns estados, o jovem completou 15 anos, deixa a escola básica regular diurna e vai para a EJA. E, normalmente, uma EJA noturna fragilizada. Meu Deus, esse jovem vai fazer o quê durante o dia se ainda não está na idade laboral, para estudar à noite?
Pensem nisso, só pensem nisso. Paulo Freire insistia e a Constituição diz: até os 18 anos é tempo de escola, escola regular, diurna, de preferência de tempo integral. Aí já devia começar após os 18 anos. E nós temos, ainda nessa faixa de 15 a 17 anos, que é a faixa do ensino médio, uma evasão média anual de 500 mil. Na pandemia chegou a 800 mil jovens. E que razões esses jovens alegam para a evasão? Falta de interesse, 40%, pesquisa recente, quase metade. Questões financeiras, 27%, menos de um terço. Outras, reprovação, porque a escola não trabalha uma dimensão de encantamento, mas de reprodução de saberes, e a reprovação pesa, a humilhação pesa, falta de tecnologias. Dos jovens entre 18 e 29 anos, pesquisa recente, sem educação básica completa, 73% desejariam concluir a educação básica, por acreditarem que a educação melhora condições de emprego, porque permite acesso ao ensino técnico, e uma parcela também, 28%, ao ensino superior. Dos 27, 73 desejariam, mas o Estado, a escola, não oferece as condições adequadas para concluir a educação básica. 27 que não dizem que não desejariam, que não pretendem concluir a educação básica por necessidade de trabalhar, cuidar da família. No entanto, eles também, 92%, dizem que a educação melhoraria suas vidas. Esses são os dados. Avançando só mais um pouquinho em dados, em 2013, a EJA tinha 3,8 milhões de matrículas, 3,83. Em 2023, 10 anos após, tem 2 milhões e 58. Ou seja, houve uma queda de matrículas na EJA de 33%, um terço. Meu Deus, e esses cidadãos que têm direito à educação ao longo da vida, o Estado não pensa neles. As matrículas estão caindo. A fábrica de jovens e adultos sem a educação básica continua produzindo a todo vapor, com alta evasão no ensino médio, como mandar jovens de 15 anos para o noturno da EJA e assim por diante. Vamos pensar nisso. O que é que diz a lei a respeito da EJA? Vejam só, o artigo 37 da LDB, no parágrafo 1º, diz: os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho. Meu Deus, a EJA de hoje, que reproduz o ensino regular fragilizado noturno, oferece oportunidades apropriadas, atende às características desse alunado, atende seus interesses, condições de vida e trabalho. Vamos pensar nisso. Como adequar a EJA ao perfil dos educandos? É preciso, em primeiro lugar, repensar o currículo, repensar e ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, valorizar os conhecimentos já adquiridos na outra trajetória fora da escola, que é tão rica de aprendizagens quanto a da escola.
contextualizar a aprendizagem na realidade da vida dos educandos, enfim, é preciso que nós repensemos a EJA, é preciso que nós atendamos ao princípio constitucional de oferecer aos que não tiveram educação na idade própria oportunidades apreciadas. E não dá para imaginar que você possa colocar na mesma sala de aula interesses, condições de vida e trabalho, jovens de 15 aos 90 anos. Isso é um absurdo. A EJA precisa ter condições apropriadas para cada característica do alunado, de quem trabalha, de quem não trabalha, de jovens, de adultos, de idosos, enfim, é preciso uma revolução no conceito da EJA. E, para isso, é preciso que os desenhos de oferta atendam ao perfil dos educandos, seus interesses, condições de vida e trabalho. Por meio de sistema presencial para quem gosta de estar presente, híbrido para quem pode estar parte presente e parte em casa, à distância para quem tem condições de trabalhar, ou seja, adequar as condições de cada um. Adequar a grupos etários, jovens, adultos, idosos, públicos específicos do campo, de privação da liberdade. Adequar a EJA à educação profissional, porque é o maior desejo desses jovens e adultos, a laboralidade. Formação específica de professores e gestores. As universidades não cuidam da formação de professores para EJA. O professor de EJA não é o mesmo professor da escola de educação infantil, de adolescente. Pode ser a mesma pessoa, mas não será o mesmo professor. E os municípios, por que é que eu estou trazendo isso daqui? O papel do município na EJA, em primeiro lugar, um papel fundamental na alfabetização de adultos. 10 milhões, quase 10 milhões de adultos analfabetos. É lá no município, o locus, o nicho, onde eles vivem, se encontram, que é possível identificá-los. E os municípios pouco pensam nisso. Uma articulação Estado-município na oferta da EJA, consórcios, convênios, acordos de cooperação, a discussão do Sistema Nacional de Educação, que é um sistema operacional da articulação entre os entes federados, caminha nessa direção. Mas é preciso encontrar, enfim, nichos próprios, caminhos próprios para isso. E eu gostaria de enfatizar, lembrando que em 1963, lá se vão 70 anos, se não me engano, Paulo Freire, com professores da Universidade de Recife e estudantes da universidade, no voluntariado, fizeram a célebre experiência de Angicos, em que, em 40 horas aula, uma por dia, porque o Paulo Freire dizia que o adulto não pode passar mais de 1 hora na sala de aula depois de trabalhar o dia inteiro. Em 40 horas aula, alfabetizou, conscientizou, tornou cidadãos quase 400 adultos, por meio de uma metodologia de alfabetização a partir de palavras geradoras, famílias silábicas, um método fantástico que deu certo, mas que está esquecido e que bem seria possível resgatá-lo, uma lição que deu certo e que foi abandonada. E que as universidades hoje não pensam,
não fazem na sua extensão, e que os estudantes das universidades públicas gratuitas pensam em si mesmos e não pensam na sociedade como retribuir essa oportunidade e trabalhar para a cidadania de todos. No seu discurso de formatura dos alfabetizados lá em Angicos, Paulo Freire ponderava que eles tinham saber, mas era um saber popular, emocional. E ele dizia, então, no discurso, o que importa, então, na educação é propiciar uma visão crítica do saber, que transforme um saber puramente opinativo e emocional num saber reflexivo, por meio de um método ativo de educação que os leve a organizar seu pensamento e o fazer crítico, que os leve a poder decidir, optar, enfim, serem cidadãos. Não é despejar um mundo de teorias, é usar a teoria para fazê-los pensar sobre como funciona o mundo, como funciona a sociedade, como eles próprios se sentem como cidadãos. Então, o currículo para a EJA, seja na alfabetização de adultos, na formação da educação básica, ensino fundamental e médio, não é mais aquele currículo feito para a formação, o desenvolvimento, a condução de crianças e adolescentes no seu processo de amadurecimento, de compreensão do mundo, porque os adultos já amadureceram, não são mais crianças nem adolescentes. E nós reproduzimos como se assim fosse, numa educação regressiva, e por isso é difícil retê-los na escola, a evasão é alta, porque eles não encontram um significado para suas vidas naquilo que lhes é ensinado. Bom, fica com essa fala final o desafio para os municípios, para os conselhos municipais de educação, pensarem um pouco mais ao defender o direito à educação, o direito de todos e ao longo da vida, e não apenas para crianças e adolescentes. Obrigado, queridos educadores de Mato Grosso, pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Pena que não posso estar aí para nós debatermos sobre isso.